Por que uma mulher precisa ter dinheiro no bolso? Bora lá. A dependência financeira é a maior causa da manutenção de relacionamentos abusivos e infelizes. Ter dinheiro no bolso significa dizer ter liberdade, poder de escolha. Ah, Tátila, você está querendo dizer então que toda mulher precisa trabalhar fora e não pode escolher cuidar da sua família, cuidar do seu lar? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que toda mulher precisa ter dinheiro no bolso. Ter dinheiro no bolso, ter independência financeira, significa ter poder de escolha. Então, assim, existem casos e casos. Se você é aquela mulher que encontrou aquele homem que juntos vocês resolveram fazer um acordo e ele será provedor exclusivo financeiro da família e você ficará para cuidar única e exclusivamente da casa dos seus filhos, e você se sente confiante, segura com isso, sem precisar se preocupar em nada com a questão financeira, sua proteção financeira, então tá tudo certo, pode seguir por esse caminho. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, é a minoria. Essa não é a realidade da maioria das mulheres, né? É minoria. São poucos os casos em que a gente encontra de casais que fazem esse tipo de escolha, que morrem juntos, né? Ali envelhecem, velhinhos e tal, e que ocorre tudo bem. Então, é questão de escolha. O que eu acredito? Que toda mulher precisa ter independência financeira. Toda mulher precisa ter dinheiro no bolso, independente da sua escolha. Você pode escolher cuidar do seu lar, dos seus filhos, você não precisa sair para trabalhar fora, mas é importante que você se preocupe com a questão financeira. Isso vai muito de casal para casal, inclusive, né? A mulher que escolhe cuidar do seu lar, antes dela cuidar do seu lar, eu acho que ela, junto com o seu marido, precisa ver como eles irão enxergar o dinheiro que é para ser do casal e não apenas dele, né? Então, se envolver nas questões financeiras do lar é importante, né? Ajudar na administração desse dinheiro é importante. Então, ali você consegue, de uma certa forma, também ter uma autonomia. Então, vamos fazer um parênteses aqui para esse tipo de mulher, né, que faz esse tipo de escolha. Eu acho que, independente da escolha dela, ela deve levar isso em consideração, porque hoje está todo mundo bem, se amando, mas amanhã pode não estar. Então, é questão de segurança, né? Não dá para você pensar isso depois de 20 anos de casada, quando você já está com 55 anos de idade, do nada acontece alguma fatalidade, seu relacionamento acaba. E aí, o que você vai fazer? Né? Então, você pode até escolher esse estilo de vida, mas é sempre importante você estar lembrando dessa parte. E existem várias formas de você cuidar do seu lar, cuidar da sua família e ter o seu dinheiro, né? Ou se envolver, né, na questão assim, de como vocês, casal, estão vendo esse dinheiro, um dinheiro que é da família e não só do homem, ainda que ele seja o provedor. Afinal de contas, uma boa dona de casa, ela não é apenas aquela pessoa que vai lavar, passar, cozinhar, dar banho, cuidar dos filhos. Não, ela vai cuidar. Uma casa, gente, é uma empresa. Ela vai ser uma administradora dessa empresa. Então, ela precisa, sim, estar envolvida nas questões financeiras. Não é aquela coisa de, hoje é dia tal, vou pedir ao marido para pagar tal coisa. Não, não pedir nada não, minha amiga. Vocês têm que conversar sobre a renda que vocês dois têm e juntos vocês definem a administração e o planejamento desse dinheiro. Muda completamente a sua realidade. Tá? Talvez até o seu casamento se sustente por mais tempo, inclusive por conta disso. Isso vai melhorar sua autoestima, sua confiança. Então, acredito que o caminho é por aí. Mas vamos dar pausa aqui nas mulheres que escolhem esse estilo de vida e vamos falar das que não escolhem esse estilo de vida, né? Que às vezes não estão ali por uma questão de escolha mesmo. Às vezes é o que aconteceu, é o que deu, o que está no momento. Então, eu realmente acho que ter dinheiro no bolso é muito necessário, é extremamente relevante, toda mulher precisa ter, porque ter autonomia, ter independência financeira te traz autonomia, te traz poder de escolha, é você ter voz nas decisões, né? Então, isso é extremamente importante. É a ferramenta para você sair de um relacionamento abusivo, que você não tá bem, não tá feliz, né? E às vezes você fica presa ao quê? Por causa do dinheiro, né? Então, quando a mulher ela tem o seu próprio dinheiro, é a coisa mais libertadora que existe. Porque ela só vai ficar em um relacionamento, por exemplo, se de fato ela amar, se essa pessoa agregar na vida dela,
né? E se aquele relacionamento fizer sentido para ela, mas nunca pela questão financeira, né? Então, trazendo aqui para minha realidade, por exemplo, eu adquiri minha independência financeira mais ou menos aos 15 anos de idade. Fui doutrinada pela minha mãe e a minha avó não querer saber de namorado, nem tampouco de casamento, que o meu foco tinha que ser nos meus estudos e na minha independência financeira. Eu fui doutrinada, gente. Eu cresci, minha avó e minha mãe falando: mulher não pode depender de homem, mulher não pode depender de homem. E para minha sorte, elas duas, minha mãe e a minha avó, não tiveram experiências felizes, né, com relacionamento e tudo mais. Foram mulheres guerreiras que criaram os seus filhos, né? Minha mãe se separou, eu tinha por volta de 15 anos e o meu irmão uns 12 anos e ela teve que terminar, né, de criar os filhos. Enfim, são duas mulheres fortes e que com a experiência que elas tiveram foi essa doutrina que elas colocaram na minha cabeça. E para minha sorte, eu segui o que a minha mãe, o que a minha avó me ensinou, mas não fazia parte dos meus planos e aconteceu um relacionamento ali aos 16 anos, o meu primeiro namorado, que é hoje o meu marido, né? E a partir daí, eu segui tudo que eu teria que seguir, continuei com os meus projetos, empreendendo, enfim. Aí lá no livro tem uma parte que eu conto a minha história e volto meio sempre estou falando por aqui, então vocês já devem conhecer. Ou quem não conhece vai ficar sabendo. E paralelo a isso, que já era o projeto, né, veio o relacionamento. E eu consegui construir o relacionamento e continuar com o meu projeto, mulher, independente e tudo mais. Alguns anos depois, os nossos planos eram semelhantes e nós resolvemos abrir a nossa primeira empresa juntos. E aí, por isso que eu estou falando para vocês essa questão do dinheiro no bolso. E a partir daí, eu saí do meu emprego para trabalhar nesse projeto da nossa empresa. Ele continuava com a outra atividade profissional dele e eu quem fui cuidar dessa questão da empresa. A pessoa que tinha o capital financeiro para a abertura da empresa era ele e eu entrei no operacional. Mas essa questão do posicionamento, ela é muito importante, porque a partir do momento que eu abri mão do meu emprego, do meu salário, dos meus projetos e me envolvi em um projeto junto com ele, sem capital financeiro, só mão de obra suada e, né, eu já comecei a me posicionar nesse sentido. Então, no início tivemos uma conversa, então vamos definir um salário, não. Eu falei, não, é um dinheiro só, né? Então, nunca teve essa divisão, o que é dele e o que é meu. No nosso caso, a gente sempre viu tudo como um dinheiro só. Então, ele tinha a atividade profissional dele, era uma parcela do nosso dinheiro. Eu estava começando a colocar a empresa para poder dar ganhos, era uma parte do nosso capital financeiro, né? Eu me formei ali mais ou menos nessa época, cheguei a atuar um período como advogada, o dinheiro que vinha da advocacia era parte do nosso dinheiro. E nós sempre, e aí eu já estou falando enquanto casal, por isso que eu digo, para você que é mulher, que escolhe ser do lar, você não precisa ser dependente financeiramente do seu marido, isso é tudo questão de ótica. Como que você vê esse contexto? Como que você se envolve nessa questão do planejamento financeiro? Como que você conversa isso com ele? Como que ele também vê essa questão? Então, comigo, a minha experiência sempre foi dessa forma. E isso, gente, é libertador. Porque a partir do momento que você tem voz, tem poder de escolha, tudo muda, né? E por isso que eu digo, talvez se você começar a ver por esse lado, até o seu casamento dure mais nesse sentido. Então, nunca houve, por exemplo, competição, né? Quem ganha mais, a gente nunca viu o dinheiro separado, o dinheiro ele sempre foi junto. E Deus livre guarde, caso alguma coisa aconteça, né? Eu continuo com a minha independência financeira, né? Eu sou produtiva financeiramente falando, assim como ele também. Então, ter dinheiro no bolso é essencial para qualquer mulher, é essencial para qualquer pessoa, mas culturalmente a gente ainda vê muito mulheres nessa condição. Então, normalmente a mulher é que é dependente financeiramente do homem e não o homem dependente financeiramente da mulher. Tem a questão da mulher cuida do lar, ela é mãe, na hora que ela vira mãe, a depender da renda do casal, ela precisa sair do mercado de trabalho, mas tudo é transitório. E hoje nós temos diversas opções. Então você não é obrigada a começar a ser dependente financeiramente totalmente do seu marido, né? Então dá para fazer. A inspiração que eu tenho de vida, né,
É o que eu faço na minha vida desde muito nova. Eu só não sabia que era exatamente essa inspiração. E depois que eu tomei conhecimento, e aí foi que eu me inspirei ainda mais, é na mulher de Provérbios, né? A mulher virtuosa. Então a mulher, eu falo muito dela também no livro. Então a mulher virtuosa é essa mulher, é aquela mulher que é do lar, que cuida do marido, dos seus filhos, da sua família, mas que também é estrategista, que também administra o dinheiro. Na verdade, lá até fala uma passagem, né, que o homem ele não precisa se preocupar com a administração do patrimônio financeiro, porque ele confia todo esse dinheiro à mulher. Então, essa é a minha inspiração, né, enquanto mulher e a mulher virtuosa lá de Provérbios. E veja, né, como ela é sábia. Você não precisa ser uma coisa ou a outra, ou para ser independente, você não pode ser do lado, você não precisa escolher entre ser uma coisa ou outra. A verdade é que você precisa ser um pouquinho de tudo. É desafiador, eu sei, mas esse é o papel da mulher, né? Eu não estou em nenhum momento falando aqui que isso é fácil, que eu faço isso com facilidade, não. Porque a gente precisa ter um foco. E o foco agora é explicar o porquê uma mulher precisa ter dinheiro no bolso. Em poucas palavras, ter dinheiro no bolso significa ter poder de escolha. Então, é voz, né? Você precisa ter esse dinheiro no bolso. Ah, é uma regra, Tátila, todo mundo. Fica à vontade, minha amiga, para você seguir o caminho que você quiser. Né? Se você der essa sorte, tá tudo certo. Mas se você não for essa exceção, eu acredito que o caminho que você precisa seguir é esse. Não tem como dar errado, gente. Não tem como dar errado. Então, ter dinheiro no bolso é necessário, muito necessário. Hoje existem vários. E por isso eu acredito que no empreendedorismo. Então, empreender, para mim, é inclusive a chave da libertação de muitas mulheres. Né? Porque você não precisa ir para o mercado tradicional, porque fala assim, a mulher tem que ter dinheiro no bolso, tem que trabalhar. Depende da forma de trabalho que você diz. Porque quando a gente fala a expressão tem que trabalhar, a primeira coisa que vem à mente é tem que sair de casa, tem que ir todos os dias para o emprego. Depende. Depende do que te move, depende do que você quer. Hoje em dia existem várias formas de ganhos, né? De ganhos. Então, essa é a principal insight que você precisa ter. Né? O que você precisa compreender é que não dá para não pensar na questão financeira. Você precisa, independente da sua escolha, do seu posicionamento, se você é solteira, casada, tem filho, não tem, se é do lar ou se não é, você precisa cuidar da questão financeira. Você precisa ter dinheiro no bolso. Por quê? Porque ter dinheiro no bolso significa poder de escolha. Né? E escolher as suas próprias vontades, inclusive. Né? A pessoa que não tem dinheiro no bolso, a depender da situação e do contexto, nem vontade ela pode ter, ela tem que aceitar o que foi imposto. Então, não funciona. Ah, mas você está pagando? Não está pagando. Então, se você não está pagando, não pode escolher. Sabe? Então, é para evitar esse tipo de situação. Então, todo mundo comigo. Mulher tem que ter dinheiro no bolso.